Olá, graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, título trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição número 4. Venha o que vier, glória a Deus. Deus, com Jeremias e conosco, no fundo do poço. Texto básico, Jeremias 37, 1 a 21 e Jeremias 38, 1 a 28. Introdução. Prisão e fundo do poço não são lugares convidativos. Ao contrário, ser privado da liberdade, ficar isolado, pode trazer tristeza e desespero. A expressão "estou no fundo do poço" significa estar na pior situação, no limite. Em momentos assim, temos dificuldade de enxergar soluções. Sentimos impotência e frustração. Essas duas realidades foram experimentadas pelo profeta Jeremias. Mesmo sendo fiel e zeloso para com Deus, ele não foi poupado da prisão e do fundo do poço. E o mais interessante é que Jeremias, mesmo nestas situações tão adversas, glorificou a Deus com sua vida e ministério. Tópico 1. Palavra severa em tempos difíceis. Se você já tentou ler o livro de Jeremias na sequência, como temos em nossa Bíblia, deve ter percebido a dificuldade de vê-lo como uma narrativa sequencial e linear. Isso porque o conteúdo do livro não está organizado em ordem cronológica, mas sim em ordem temática. Durante 40 anos, Jeremias proclamou a palavra do Senhor em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. O contexto da mensagem. Jeremias começou seu ministério em 626 a.C., no 13º ano do reinado do rei Josias, Jeremias 1 a 2, e continuou a pregar até depois da queda de Jerusalém, cerca de 586 a.C. Com a queda da Assíria, em 640 a.C., e a ascensão da Babilônia, Josias havia assumido o trono e foi um dos bons reis de Judá. Tinha grande zelo pelo culto agradável a Deus, segundo Crônicas 34:3. Não obstante ter sido um bom rei e ter feito algumas reformas religiosas na nação, em anos posteriores, depois de sua morte, o povo acabou cedendo à idolatria. Jeremias 22, 15 a 16. A Babilônia se tornaria um poderoso inimigo de Israel, vindo finalmente a saquear Jerusalém. Foi em meio a esse período de frieza do povo que Deus enviou o profeta Jeremias. O livro descreve o difícil relacionamento dos judeus com Deus. A vida espiritual e moral era decadente. Havia muita religiosidade, mas não passava disso. Tudo era apenas fachada para esconder as práticas ímpias. O templo do Senhor era usado como um amuleto. Jeremias 5:31, 7:4 a 11, 8:10, 16:12, 23,
11 e 14. Diante de um quadro assim, o julgamento parecia inevitável. Deus não estava nada satisfeito com o seu povo. Ao contrário, sentia ira e decidiu executar justiça sobre a nação. Jeremias 1,16. Jeremias foi chamado para profetizar exatamente pelo fato de o povo de Deus haver quebrado sua aliança com o Senhor. Jeremias 6, 16 a 20. Eles o abandonaram e se entregaram aos ídolos. A mensagem do profeta visava convencer os judeus de que a Babilônia seria um instrumento nas mãos de Deus para castigar o seu povo. Isaías 43, 13 a 15. Uma palavra impopular, razão pela qual Jeremias foi considerado um traidor, profetizando a favor do inimigo. Jeremias 26, 8 a 14, 27, 8, 11 a 7, 9, 7, 38, 17 a 18. Jeremias sofreria as consequências dessa ousadia. B. Fidelidade e glorificação de Deus. Enquanto os falsos profetas anunciavam uma falsa paz, 8:11, e pregavam alianças políticas, o profeta Jeremias, sendo fiel a Deus, alertava sobre a iminente destruição. O povo precisava entender que, além do problema político que assolava a nação, havia o problema moral e espiritual. A aliança havia sido quebrada. O profeta insistia que Deus traria juízo sobre a nação desobediente. Mas a mensagem de Jeremias não era ouvida. Suas profecias, sempre duras, eram contra as autoridades da nação e as demais classes de pessoas. Jeremias, capítulo 37, 7 a 10. Em nenhum momento Jeremias cedeu, afrouxando ou negociando as exigências que Deus fazia ao povo. Jeremias 38, 17 a 23. O profeta continuava chamando o povo ao arrependimento, para que o juízo divino fosse evitado. Com isso, Jeremias estava glorificando ao justo e santo Deus em sua pregação, confrontando o erro e tão somente comprometido com a vontade divina. Desde os dias de Jeremias, nada mudou nas exigências que Deus faz aos pregadores da palavra. O padrão continua o mesmo. O que deve ser anunciado é sempre o que está declarado nas Sagradas Escrituras, e não em nossas opiniões pessoais, não o que os crentes querem ouvir. Em nenhum momento Jeremias teve receio do que o rei Zedequias pudesse lhe fazer. Não estava preocupado em agradar o rei, ou quem quer que fosse. O perigo de tentar agradar pessoas é sempre muito grande para os pregadores. João 12, 42. O pregador é apenas um arauto. 2 Coríntios 5, 20. Como representante comissionado por Deus, cabe-lhe transmitir a mensagem exatamente como mandada por Deus. Nada deve ser tirado, nada deve ser acrescentado. Nosso objetivo na exposição da palavra deve ser a glória de Deus, porque dele e por ele para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Tópico 2. Maldade além do limite. Como dito acima, a palavra que o Senhor comissionou Jeremias para transmitir era impopular, mas era a verdade de Deus e precisava ser anunciada. O assunto era sério. Abre aspas. Hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Fecha aspas. Jeremias 1:10. A mensagem apontava os erros da nação e advertia para o julgamento que se aproximava. Por causa disso, o profeta enfrentava forte oposição. Sua mensagem não trazia suas próprias opiniões. Ao contrário, era revestida da autoridade de Deus. Não há uma preocupação dele em amenizar a mensagem. Jeremias 38, 2 e 3. Mas isso teria um custo. O preço da fidelidade. O preço pago pelo profeta foi cruel. Seria lançado na prisão e ali ficaria muitos dias. Jeremias 37, 16. Depois de algum tempo é solto. Sai da prisão. Mas não demorou muito até ser lançado num poço escuro e cheio de lama. Jeremias 38, 6. Os príncipes, apoiados por Zedequias, apanham Jeremias e o lançam numa cisterna com o objetivo claro de que ali ele morresse. Mas qual era o crime do profeta? Dizer a verdade que Deus o havia mandado proclamar. Jeremias 38, 1 e 20. Comissionado a proclamar o Evangelho, todo cristão é um profeta. Temos o compromisso de anunciar a palavra da salvação, a palavra do Senhor. Talvez não venhamos a ser lançados numa prisão ou num poço cheio de lama, como aconteceu com Jeremias. Mas, seja qual for a circunstância, Deus espera que sejamos fiéis. Lembremos as palavras de Jesus em sua exortação à igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A exemplo de Jeremias e de tantos outros profetas, não obstante o preço a ser pago, precisamos também glorificar o Senhor no lugar em que Ele nos colocou. Pode ser no ambiente de trabalho, na faculdade, entre os amigos ou familiares, ainda que isso venha nos custar algo muito caro. B. O governo e os propósitos divinos. Jeremias 38, 14 a 39, 18. A glória divina é vista na história porque ele sempre alcança seus sábios propósitos. Isso é claramente observado no texto que estamos estudando. Jeremias 39, 1 a 18, descreve o triste fim da vida de Zedequias e a queda de Jerusalém. O Deus que governa a história sempre cumpre seus planos. Zedequias,
caso tivesse ouvido a mensagem do profeta Jeremias, poderia ter evitado tal desgraça, mas não o fez. A cidade de Jerusalém é cercada, e o rei Zedequias é preso, e seus filhos são assassinados diante de seus olhos. Jeremias 39, 1 a 8. Não bastasse, e conforme a mensagem de Jeremias, a cidade é queimada, e Zedequias pôde confirmar cada palavra do profeta se cumprindo. Jeremias 39, 8. Quantas vezes o Senhor o advertiu, exortou e avisou a esse respeito, mas ele não quis dar ouvidos. Nunca é bom deixar de ouvir a palavra do Senhor e obedecer à sua vontade. Os acontecimentos, conforme vemos no livro do profeta Jeremias, nos ensinam que Deus, o Criador e sustentador do universo, em sua sábia providência, dirige todas as coisas para o seu objetivo final. Todas as coisas são governadas por Ele. Davi coloca da seguinte forma: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Salmo 113, 4 a 6. Conclusão. Buscamos glorificar a Deus quando sabemos quem Ele é. Ao reconhecer quem é Deus, o valorizamos acima de tudo. 1 Coríntios 10, 31. Glorificamos a Deus fazendo a sua vontade. João 12, 27 e 28. Mateus 26, 39 e 42. Marcos 14, 36. E Lucas 22, 42. Glorificamos a Deus quando confiamos e descansamos nele. Filipenses 4, 11 e 12. Certamente, damos glória a Deus também quando admitimos o nosso pecado e o confessamos. Josué 7, 19. Um desafio específico, porém, é glorificar a Deus nas circunstâncias que Jeremias enfrentou. O calabouço e o fundo do poço foram desafios que tomaram diferentes formas para Jeremias e para nós. É o que Paulo nos ensina, quando afirma que devemos glorificar a Deus nas próprias tribulações. Romanos 5, 3. A aplicação. Certamente, glorificar a Deus em meio à tribulação não é nada fácil. No entanto, é possível tendo Cristo como nosso companheiro. João 15, 5. Se tivermos com Ele intimidade e dele dependermos, seguramente conseguiremos, mesmo sem entender muita coisa. Porque não andamos pelo que vemos, mas pela nossa fé. As prisões e os poços, nas suas mais diferentes formas como se apresentam a nós, estão sob seu governo soberano. Portanto, sejamos fiéis e descansemos na sábia direção de Deus. Um forte abraço, fique na paz e até a próxima!